Em abril de 2026, uma proposta de megaprojeto impressionante surpreendeu o mundo. Ela veio da empresa de arquitetura emirati, Snera Space. A ideia deles, aparentemente impossível, tanto que muitos na imprensa e online confundiram no início com uma piada, é construir uma via navegável do Golfo Pérsico, através dos Emirados Árabes Unidos até o Golfo de Omã, do outro lado da península de Musandam. O projeto custaria uma soma astronômica e seria tão tecnicamente difícil que mais de alguns analistas o descartaram como algo praticamente impossível. No entanto, há uma razão para o momento dessa proposta inesperada, e uma razão pela qual os Emirados Árabes Unidos pode apenas querer apostar alto em construir o impossível agora mesmo. Olhe onde está. O Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento marítimo global crucial, responsável por 1/5 do consumo mundial de petróleo, está efetivamente fechado desde 28 de fevereiro, devido à guerra entre o Irã e os EUA/Israel. Ainda não há um fim claro para este fechamento à vista, e mesmo após uma reabertura política, um retorno ao transporte seguro e normal ainda pode levar mais 6 meses. A Associated Press recentemente chamou o Estreito de Hormuz de as 21 milhas mais importantes do mundo. Se os Emirados Árabes Unidos construíssem este novo canal, isso mudaria completamente essa noção. Mas quão difícil seria realmente alcançar isso? Quão provável é que isso realmente seja construído? E quais efeitos mais amplos uma revolução tão dramática no domínio do corredor comercial do Oriente Médio teria sobre o mundo como o conhecemos? Junte-se a nós neste episódio de Looking For, enquanto exploramos a proposta radical da Snera Space de trás para frente e tentamos entender este projeto que eles chamam de Union Strait. Quando, no final de abril de 2026, a Snera Space anunciou sua proposta inesperada para o Estreito da União, a maioria das pessoas, mesmo aquelas familiarizadas com as tendências atuais no mundo da arquitetura, nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Mas a verdade surpreendente é que Snera está longe de ser o primeiro a sonhar com tal via navegável. Na verdade, as ideias de um canal contornando o Estreito de Hormuz através dos Emirados Árabes Unidos datam de quase 2 décadas. Em setembro de 2008, o jornalista David Robertson, escrevendo para o Times de Londres, citou um alto funcionário anônimo do governo de Dubai que disse que muitos estudos tinham sido conduzidos e apresentados sobre o assunto de construir um mega-canal que permitiria que navios de carga contornassem o Estreito de Hormuz. Embora o oficial não identificado também tenha confessado que, até agora, nenhum dos estudos apresentados foram, em suas palavras, sólidos, Robertson relatou que o projeto era esperado na época para custar impressionantes 200 bilhões de dólares americanos. Curiosamente, ele também relatou uma informação surpreendentemente específica e tangível, que era que engenheiros estavam apresentando planos para um canal com exatamente 112 milhas, ou 180 quilômetros, de comprimento. No mesmo mês em que o artigo de Robert foi publicado no Times, uma publicação dos Emirados chamada Fujairah in Focus forneceu uma análise escrita adicional, afirmando que a rota de 180 quilômetros começaria em Dubai e terminaria em Fujairah, na costa leste dos Emirados Árabes Unidos. Um simples olhar para um mapa revela que isso não seria apenas um pequeno corte através da península, mas, na verdade, uma artéria profunda que atravessa o coração do país. Não só isso, mas inevitavelmente passaria pelas montanhas Hajar, uma cadeia irregular com uma altitude média de 1220 metros formada de rocha laminada quebradiça que foi, milhões de anos atrás, fundo do oceano. Essas camadas de rocha variadas, fraturadas e falhadas representam um desafio geotécnico único, além do enorme desafio da escala inerente de todo o projeto. Uma pergunta que vale a pena fazer tanto naquela época quanto agora é por que os Emirados Árabes Unidos estavam tão interessados em tal perspectiva em primeiro lugar. A resposta se resume a um seguro estratégico. O Estreito de Hormuz está principalmente localizado em águas de Omã, mas também passa por território iraniano, sendo este último o que possui, de longe, a maior capacidade naval. Em 2008, houve tensões contínuas entre o Irã e os EUA, centradas em um incidente que aconteceu no estreito entre barcos da Guarda Revolucionária Iraniana e navios da Marinha dos EUA. Fortunately for everybody involved, they turned outbound before we got to the point where we needed to open fire. Após essa confrontação, que foi não violenta, mas bastante ameaçadora, o Irã ameaçou impor controles sobre o transporte marítimo no Golfo.
Quando o Irã, então, conduziu vários testes de mísseis por volta da mesma época, isso exacerbou ainda mais as tensões entre o Irã e o Ocidente e, talvez mais significativamente, elevou o preço do petróleo para $147 por barril, ajustado pela inflação, o mais alto que já esteve até os dias de hoje. Do ponto de vista dos Emirados Árabes Unidos, tudo isso se traduzia em vulnerabilidade. À medida que as tensões internacionais aumentavam, a questão tornava-se cada vez mais atraente. E se os Emirados Árabes Unidos pudessem mover petróleo, mercadorias e possivelmente até tráfego naval e comercial do Golfo para o aberto Oceano Índico sem a ameaça potencial iminente do Irã? Mas, antes mesmo de começar os debates sobre a viabilidade do projeto, a crise financeira de 2008 atingiu e levou consigo qualquer noção de um projeto tão caro e arriscado. Na verdade, até os Emirados Árabes Unidos tiveram que abandonar um projeto de canal comparativamente modesto, o Canal Árabe de meros $11 bilhões em 2009, na esteira da crise financeira. Resumidamente, este era um plano para esculpir um canal de 75 km através do deserto entre Jebel Ali e um ponto de retorno ao redor do Dubai World Central. Não era principalmente para navios, mas sim para imóveis. Comparado ao Estreito da União, deveria ter sido relativamente viável, especialmente no boom imobiliário de Dubai antes de 2008. Mas após o acidente, a data de conclusão inicialmente planejada para 2012 foi considerada inalcançável. E junto ao fracassado Canal Árabe, o sonho de um canal emirati de 180 km para contornar o Estreito de Hormuz também começou a acumular poeira nas prateleiras e continuou assim até poucos meses atrás. O primeiro sinal de que a ideia poderia estar ressurgindo veio de todos os lugares inesperados da conta X de um conhecido político americano. O ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, postou em 15 de março de 2026, dizendo, abre aspas, em vez de lutar para sempre por um gargalo de 34 km de largura, cortamos um novo canal através de território amigo. Uma dúzia de armas termonucleares. E temos uma via navegável mais larga que o Canal do Panamá, mais profunda que o de Suez e segura de ataques iranianos. No post, Gingrich vinculou um artigo do comentarista Jordan Schneider do China Talk, que foi de onde Gingrich derivou o texto de seu post. Schneider, aparentemente de forma satírica, enquadrou o artigo como uma carta pública ao secretário de guerra dos EUA, Pete Hegseth, sugerindo que os Estados Unidos gastem $5 bilhões para, abre aspas, detonar um canal e que tal solução provavelmente agradaria ao presidente Trump. Schneider até escreveu no final do artigo, e cito, as opiniões expressas acima não representam necessariamente as de alguém com células cerebrais. Apesar do aviso, no entanto, Gingrich e outros pareceram genuinamente intrigados com a ideia. Então, cerca de um mês depois, a Zenera Space revelou seu plano bastante sério de fazer mais ou menos exatamente isso, menos as detonações nucleares. A postagem mais antiga, pelo menos que podemos encontrar hoje, foi feita no Instagram do Zenera em 18 de abril. Incluía uma maquete aérea bastante extravagante e descrevia o Estreito da União como um estudo estratégico especulativo. Logo em seguida, foram feitas postagens adicionais nas redes sociais. Essas postagens incluíam mais imagens de maquete, incluindo 2 possíveis trajetos ao longo da península pelos quais o canal poderia passar e renderizações mostrando mais claramente onde a Zenera imagina o início do canal na costa de Dubai. Esses posts subsequentes também viram a linguagem mudar de um estudo meramente especulativo para, citação, uma via navegável estratégica para o futuro dos Emirados Árabes Unidos. 4 dias após a postagem inicial, em 22 de abril, a proposta chamou a atenção de uma das principais empresas de mídia do setor de construção global, a KHL Group. Saiu um artigo no veículo publicado pela KHL Construction Briefing, detalhando a proposta e compartilhando algumas das imagens de maquete. Neste ponto, a ideia começou a atrair mais atenção e, claro, algumas opiniões fortes que abordaremos em breve. Mas a primeira pergunta que qualquer um poderia se sentir obrigado a fazer ao perceber que uma grande firma de arquitetura emirati parece estar completamente séria em construí-la é como? Em meio ao bombardeio de manchetes continuamente atualizadas sobre o conflito entre navios americanos e iranianos no Estreito de Hormuz e a perspectiva de um iminente acordo de cessar-fogo, esta pergunta ainda não foi definitivamente respondida, pelo menos por alguém diretamente envolvido. Dito isso, a própria natureza desta proposta nos permite inferir alguns fatos prováveis sobre o Estreito da União e o que seria necessário para torná-lo uma realidade.
Uma coisa que podemos ter certeza é que, para o Estreito da União ter importância estratégica, ele teria que ser construído para lidar com tráfego em escala de petroleiros, em um nível competitivo com o Estreito de Hormuz. Um VLCC típico, que significa transportador de carga de petróleo muito grande, tem entre 300 e 330 metros de comprimento e aproximadamente 55 metros de largura, exigindo até 28 metros de profundidade de água apenas para flutuar confortavelmente. E claro, pela própria geografia da península, podemos saber algo sobre o comprimento da rota do Canal de Dubai a Fujairah. O jornal Defense Horizon estima que a rota mais curta possível de costa a costa através das montanhas Hajar seria no mínimo de 116 km. Para construir um canal assim, por um terreno desértico montanhoso tão difícil, 3 opções se destacam. Primeiro, a Snera poderia optar por construir um canal ao nível do mar e empregar uma escavação massiva no processo. Esta seria a opção mais limpa para transporte quando finalizada. No entanto, a brutalidade física de construí-la a torna quase impossível, a menos que se encontre um corredor incomumente baixo através das montanhas Hajar. A segunda opção seria emular o Panamá e construir um canal com eclusas. Isso reduziria uma quantidade substancial da escavação necessária, mas introduz novos problemas. As eclusas teriam que ser enormes para acomodar grandes petroleiros e, além de apresentar a necessidade de sistemas de gestão de água gigantes, um canal com eclusas também apresentaria o problema de gargalos e engarrafamentos e potencialmente um trânsito mais lento que diminuiria o benefício do canal como uma alternativa ao Estreito de Hormuz. Além disso, um canal de bloqueio é mais vulnerável a ataques direcionados, porque se qualquer um dos complexos de bloqueio for danificado, todo o canal basicamente para de funcionar. Ainda assim, há uma terceira opção mais futurista: construir um canal/túnel híbrido. Isso, em teoria, poderia evitar a pior escavação, adaptando-se ao terreno. Cave um canal através do terreno ao nível do mar, faça um túnel pelas montanhas e use eclusas para qualquer mudança dramática de elevação. Também ofereceria teoricamente maior proteção, não apenas contra ataques, mas até mesmo contra vigilância nos setores mais vulneráveis. Pode-se argumentar que uma abordagem tão inovadora também é singularmente adequada para uma empresa como a Snera Space, embora, para ser claro, a empresa não tenha proposto publicamente um método híbrido desse tipo. No entanto, a realidade brutal é que túneis para navios em escala de petroleiro são extremamente difíceis de construir. Considere o tamanho e a profundidade de água necessária do típico VLCC que examinamos antes. Um túnel eficaz precisaria de uma largura enorme, uma altura enorme e uma folga de ar, águas muito profundas, ventilação, margens de navegação seguras, monitoramento constante, proteção contra colisões e inúmeros outros desafios logísticos. Além disso, se algo der errado, é muito mais difícil corrigir quando o problema está escondido sob a superfície da Terra, por razões que devem ser fáceis de imaginar. E por último, mas não menos importante, o custo seria tão alto que é difícil estimar com precisão. Snera estaria essencialmente combinando os perfis de custo de uma escavação ao estilo de Suez, engenharia de comportas ao estilo do Panamá, complexidade de túnel alpino e toda a infraestrutura de segurança e ambiental não revelada que o cerca. É seguro dizer que um projeto assim facilmente entraria na categoria de centenas sobre centenas de bilhões de dólares. Na verdade, uma abordagem de tunelamento desse tipo é tão desafiadora que talvez nunca tenha sido realmente alcançada. Durante a maior parte da última década, a Noruega tem trabalhado na construção do que eles chamam de primeiro túnel para navios em escala real do mundo para desviar a península de Stad. Mas mesmo com um comprimento proposto de apenas 1,8 km, o projeto tem enfrentado atrasos contínuos devido ao que a revista Forbes chama de custos crescentes e prioridades concorrentes. Então, quão provável é que isso realmente aconteça? Bem, um especialista para oferecer sua opinião sobre o assunto é o analista de tecnologia e assuntos militares Sharia Passandida, que conversou com a Arab News em março de 2026. Abro aspas. Meus comentários são, é claro, de um analista militar, mas há também fatores financeiros e econômicos a considerar, incluindo a demanda projetada por petróleo e gás, além de considerações de engenharia e geologia. Considerando tudo, um canal que contorne o Estreito de Hormuz não é uma solução prática. A conclusão de Passandida parece representar, de modo geral, as opiniões da maioria. É, de fato, uma ideia altamente impraticável, mas, novamente, quando é que os projetos mais emocionantes ou inovadores foram totalmente práticos? Os Emirados Árabes Unidos já deslumbraram o mundo com megaprojetos futuristas antes. Talvez, mais cedo ou mais tarde, o façam novamente.